privilégio estar aqui com os irmãos hoje à noite. Para aquelas pessoas que estão nos visitando, eu te encorajo a voltar para ouvir o pastor. Ele é um excelente expositor da palavra de Deus, então não sou eu, geralmente, né? Mas que retornem, porque vão ser grandemente abençoados pela a palavra dele. É um privilégio estar aqui trazendo a palavra de Deus, é um gozo fazer isso, mas eu acho que o maior privilégio e gozo que eu tenho tido na minha vida não é pregar, mas ver meu próprio filho pregando. Eu tenho um filho que mora no estado de Montana, nos Estados Unidos, uns 3 ou 4 horas de diferença de nós, e cada domingo a gente pode assistir a ele pelo Facebook, né, ao vivo, e às vezes ele diz, olha, ele começa a contar uma história, diz, vou deixar aí porque a minha mãe não sabe disso, né? Então, é uma história da vida dele que fica por aí mesmo, né? Mas é um privilégio poder trazer a palavra de Deus, de expor a palavra de Deus, e que Deus nos abençoe hoje à noite em ouvir e poder praticar. Vamos começar com um pedido de oração. Nosso Pai, nós chegamos a Ti com humildade para trazer a Sua palavra. Eu peço, Senhor, que me ajuda hoje para poder ser um mensageiro fiel à Sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar hoje à noite colocando algumas perguntas. A pergunta é, você é um cristão? Você já tem colocado a sua fé em Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, para herdar a vida eterna? Se você já fez isso, se você é um cristão, Jesus tem dado uma ordem para você. E essa ordem, obviamente, já ouvimos muitas vezes, mas às vezes são um pouco lentos em obedecer. A ordem é a grande comissão que se encontra em Mateus 28, 18 a 20. Então, Jesus aproximou deles e foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão que Deus tem dado através de Jesus Cristo para nós, para levar a sua palavra para aquelas pessoas que talvez ainda não ouviram, aquelas pessoas que ainda não compreenderam a palavra de Deus. Essa ordem não é uma sugestão para nós, mas é uma ordem que Deus tem dado para nós para cumprirmos. E realmente esse ano a gente tem visto uma ênfase em alcançar pessoas que ainda não ouviram, ou ainda não tiveram seus corações aquebrantados. Ainda temos trabalho para fazer, ainda teremos ao decorrer da nossa vida. Então, a importância de poder levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não ouviram. Agora, você diz, talvez eu não me sinto preparado para fazer isto. Como que eu posso me preparar adequadamente para obedecer à grande comissão? E eu vou a um lugar, uma passagem que também é bastante familiar, mas eu acho que nessa passagem tem umas respostas para essa pergunta. Como eu posso me preparar
para obedecer à grande comissão. E essa passagem é em Isaías, capítulo 6. Se vocês querem abrir suas Bíblias, em Isaías, capítulo 6, nós vamos ver versículo 1 a 8. E nessa passagem nós vamos ver como podemos, o que é necessário para nos prepararmos, para obedecer o que Jesus colocou. Começando com o versículo 1, diz: No ano em que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba do seu vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam. Proclamavam um aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremiam, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, eu sou pecador, pois sou homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voa até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com tenaz. Ele tocou minha boca e diz: veja isto, toca os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia a mim. No ano 795 a.C., Isaías viu essa visão do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor chamando a ele. Mas antes dele poder responder: eis-me aqui, envia a mim, ele teria que ganhar uma perspectiva daquela pessoa que estava chamando a ele. Ele teria que ser preparado antes de poder responder: eis-me aqui, envia a mim. Antes de fazer essa proclamação, ele teria que ter essa perspectiva, teria que ser preparado. E quando isso acontecesse, ele estaria pronto para fazer a proclamação. Capítulo 6 de Isaías começa com um contraste muito interessante. Realmente, o capítulo todo, se você vê, é um capítulo cheio de contrastes. Esse capítulo começa: no ano que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Por meio das escritas de Isaías, ele compartilhou essa visão que ele teve do Senhor. Ele viu o Rei eterno exaltado, mas foi num ano em que o rei terreno havia morrido e foi sepultado. Você vê o contraste aí? O Rei eterno, o Deus, o Senhor dos exércitos, sentado no alto trono, no ano em que morreu um rei terreno. Mas antes ele poder responder
ao chamado, ele teria que entender quem que estava chamando a ele. Ele teria que ver essa visão do rei, do eterno, elevado. E também ele teria que reconhecer quem ele mesmo era. Então tinha que ter essas duas perspectivas, de quem estava chamando a ele e também de quem ele próprio é. Isaías, nessa passagem, fala sobre a majestade de Deus. A gente vê vários lugares nos Salmos falando sobre a majestade de Deus. Em Salmos 93, 1 e 2, nós lemos: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se, e o Senhor armou-se de poder. O mundo está firme e não se abala. O trono está firme desde a antiguidade, e tu existisse desde a eternidade. Então, Isaías teve essa visão de Deus, essa visão do Senhor dos exércitos, no alto e sublime trono. E não só foi isso que ele viu, mas ele viu os serafins rodeando a ele, rodeando a Deus, cantando: Santo, 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 proclamando essas palavras. Agora, é interessante essa palavra serafim, que eu entendo da pequena pesquisa que eu tenho feito, e essa palavra vem da palavra queimar, de fogo. Então, eram anjos de luz, anjos de fogo, e pelas próprias palavras a gente vê que eles ardiam com zelo pelo Senhor, proclamando: Santo, Santo, Santo. Você imagina essa visão assustadora que Isaías teve do Senhor dos exércitos, elevado nesse trono, com anjos ao redor dele. E como é que foi a postura desses anjos? Eles voavam, tinham 6 asas. 2 asas cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam, dando a ideia de humildade. Eles se cobriam diante de Deus. Então, através dessa visão, Isaías também teve uma visão própria. Uma visão que ele era um homem pecador. Que não somente ele, mas ele vivia entre pessoas pecadoras. E ele falou: ai de mim, eu sou pecador. Então ele viu Deus exaltado, mas no mesmo momento ele se viu como um pecador. Para Isaías ser útil nas mãos de Deus, ele tinha que ser preparado. Uma coisa bem peculiar aconteceu. Um dos anjos foi lá no altar de incenso, pegou uma das brasas vivas e trouxe e tocou na boca, nos lábios de Isaías, e falou: os seus pecados foram perdoados, você foi purificado. Então, antes de Isaías poder servir ao Senhor, proclamar, ele teve que ter essa visão de Deus exaltado e reconhecer sua própria necessidade de ser purificado. Da mesma forma, nós, para sermos aptos para o serviço de Deus, nós também precisamos reconhecer a majestade de Deus. Precisamos entender quem está nos chamando para esse trabalho. Não é um rei terreno, não é como Uzias, que havia morrido naquele ano, mas é o próprio Deus que nos chama, é o próprio Senhor dos exércitos,
aquele Deus que está sentado no sublime trono. Mas também temos que reconhecer que precisamos dar perdão de Deus. Precisamos sermos purificados para poder servir a Ele. Então, precisamos nos examinar. Somos como Isaías, com certeza, somos provavelmente piores pecadores, né? O grande pregador Isaías falando, sou pecador, entre povo pecador. E nós também precisamos reconhecer, precisamos chegar a Deus na humildade de Isaías, na humildade dos anjos, e pedir perdão, pedir que sejamos purificados. Agora, a humildade de Isaías e dos anjos é contrastado com a arrogância, orgulho de Uzias. Se vocês quiserem abrir suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 26, tem uma história de Uzias. Uzias foi um bom rei até um certo ponto. Ele seguiu a Deus até um certo ponto na vida dele. Então, vamos ler aqui 2 Crônicas, capítulo 26, começando com o versículo 16. Que diz: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Pode imaginar esse cenário, né? O rei Uzias entra no templo para queimar incenso. O sumo sacerdote vai atrás dele. Não é só ele, mas 80 sacerdotes vão atrás dele. Versículo 18. Iam enfrentar dizendo, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes. Aos descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso, saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. Na mesma hora, na presença deles, diante do altar no templo no templo do Senhor, surgiu lepra na testa. Quando o sumo sacerdote Asaías e todos os sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor havia o ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso, excluído do templo do Senhor, e seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Então você imagina o que aconteceu. Ele foi fazer esse serviço que não era para ele fazer. Não competia ele fazer esse serviço, mas o orgulho dele tomou conta dele. Ele não se humilhou, mas ficou orgulhoso. Então Deus o feriu, colocou lepra no teto. Agora, sabendo a história de Israel, uma pessoa que era leprosa era excluída da sociedade. Não era permitida entrar no templo. Então,
ele, naquele momento, foi tirado dele a posição real. Teve que morar numa casa separada. E o filho, que daí se tornou rei. Isaías se humilhou diante de Deus e se tornou apto para o serviço de Deus. Do outro lado, Uzias se tornou orgulhoso e foi colocado ao lado. Você vê um contraste interessante? Olha outro contraste aqui. Como que Isaías foi purificado? Pela brasa tomada do incenso, né? Do altar do incenso. Foi tomado aquela brasa do altar do incenso e tocada na boca dele. Do outro lado, o que aconteceu com Uzias? Ele queria queimar o incenso e perdeu a purificação dele. Então, aqui fala muito sobre como nós aproximamos de Deus. Como que nós vamos aproximar dele? Em orgulho ou em humildade? O apóstolo Pedro escreve uma coisa interessante que tem muito a ver com isso em 2 Pedro 1, 5 a 9. Ele fala sobre a necessidade de purificação para que nós não sejamos inoperantes, para que nós possamos servir a Deus. Aqui, 2 Pedro 1, 5 a 9. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar à sua fé virtude, a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, seja inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não está cego e só vê que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Então, para nós não nos tornarmos inoperantes, colocado ao lado, colocado no banco, né? Ou expulso do jogo, como aconteceu com o rei Uzias, né? O que precisamos? Precisamos chegar a Deus em humildade. Precisamos chegar a Ele pedindo perdão dos nossos pecados, para que nós não tornemos improdutíveis ou inoperantes na obra de Deus. Então agora, Isaías, reconhecendo quem ele era, reconhecendo o povo em que ele morava, né? Sendo pecador, agora ele pôde ouvir a voz de Deus, chamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Nesse momento, ele estava apto para receber a ordem de Deus. Isaías respondeu: eis-me aqui, envia a mim. Agora, bem provável que já ouviram mensagem sobre essa passagem, e é possível que as pessoas pararam nesse versículo. Mas tem mais. Quando nós ouvimos essas palavras, a quem enviarei, quem irá por nós, o que passa por nossa mente? Talvez nós respondemos: envia a mim, porque realmente temos
um zelo por pessoas perdidas. Temos desejo de ver pessoas se rendendo a Cristo. Talvez tem pessoas que ouvem essas palavras e dizem, envia a mim, porque eles querem ver seus nomes escritos nos livros de missões, por ter alcançado muitos povos, né? Eles querem registrar o seu trabalho missionário, registrar que alcançaram muitas pessoas. Então, até nisso, temos que olhar as nossas motivações. Por que estamos aceitando o desafio de ser enviado? Agora, se nós continuarmos nessa passagem, vamos ficar um pouco assustados, talvez. É bem provável que a próxima coisa que Isaías ouviu não foi uma coisa que foi muito agradável ele ouvir. Talvez foi uma coisa que nem esperava. Vamos retornar aqui a Isaías 6, começando com o versículo 9 em diante, e ver o que Deus vai falar para ele. A gente esperaria Deus falar, olha, vai para o seu povo, toque neles, trazem eles mais perto de mim. Mas não foi essa a mensagem. Olha bem, Isaías 6, 9 diz, ele disse, vá e diga ao povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendem. Estejam sempre vendo, mas jamais percebem. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos deles. Fechem seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouvem com os ouvidos e não entendem com o coração, para que eles não se convertem e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades sejam em ruínas, sem habitantes, até que as casas fiquem abaladas e os campos sejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra seja totalmente desolada. Ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como Tenebreto e Carvalho deixam o tronco quando são derrubadas, assim a santa semente será no tronco. Que isso, Senhor? Eu estou aqui, envia a mim. Para quê? Para pregar destruição? Para pregar condenação? Realmente, o coração do povo, naquele momento, estava dura. Corações duros, corações que não estavam maleáveis mais por Deus. A única coisa que restava era o julgamento. Eles haviam rejeitado a mão de Deus, a boa mão de Deus. A gente lê nos 10 mandamentos como Deus falou, se vocês me aborrecem, as maldições que iam cair sobre eles. Mas se me obedecem, as bênçãos iriam por 1000 gerações. Então, nesse momento, o que restava para aquele povo era julgamento. Aqui também nós temos um outro contraste. Isaías viu com os olhos dele o Senhor exaltado, no sublime trono. Ele ouviu a voz de Deus chamando ele. Ele ouviu os serafins cantando, Santo, Santo, Santo. Mas em contraste, o povo não conseguia mais enxergar.
Não conseguiam mais enxergar a Deus. Não conseguiam mais ouvir a voz de Deus. Os corações deles estavam duros, não maleáveis mais. Qual vai ser a nossa pregação? O nosso desejo é ver pessoas se rendendo a Deus. Queremos ver pessoas chegando e dizendo: me salva, me purifica. Mas o apóstolo Paulo teve também uma mensagem muito dura. A gente pode ler aqui em Romanos, capítulo 1. Uma mensagem que também não é muito agradável aos nossos ouvidos. Porque é uma mensagem de condenação, de julgamento. Começando com o versículo 18, Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que supriram a verdade pela justiça. Pois que Deus se pôde conhecer e manifestou entre eles, portanto, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, e foram tais homens, são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem renderam graças, mas seus pensamentos se tornaram fúteis, e seus corações insensatos obscureceram. Dizendo-lhes sábios, se tornaram loucos, e trocaram a glória do Deus imortal pelas imagens feitas segundo a semelhança dos homens mortais, como de passos, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Vê aí a justiça de Deus. Chega um ponto que Deus diz: basta. Vocês querem pecar? Que pequem. Vocês querem a degradação? Seja assim. Esse não é o nosso desejo, nem de Deus. O desejo de Deus é de ver todos se renderem a Ele. Então, a nossa oração, quando nós saímos para pregar o Evangelho, para falar para aquelas pessoas que ainda não entenderam o Evangelho, a nossa oração é que o tempo não acabe para eles. Que eles busquem o Senhor enquanto há tempo. Busquem o Senhor enquanto Deus está ainda estendendo a mão. Não chega aquele ponto que chegou o povo de Israel que diz isso. Vai, fala para eles. Mas eles não vão escutar. Eles não vão ver mais. Nosso desejo não é aquele julgamento que Paulo coloca aqui nessa passagem, mas o desejo é chegar, alcançar pessoas que vão se render a Deus. Antes que seja tarde. Então, nessa passagem de Isaías, que fala sobre alcançar pessoas, essa passagem que eu olho nessa passagem e eu vejo aqui passos para nós podemos responder ao ide. Quem irá por nós?
Quem vai responder esse comando de Deus? Mas, primeiramente, precisamos ter a perspectiva de quem está nos chamando. A perspectiva que é Deus, o Senhor dos Exércitos, o alto e sublime Deus. Ele que está nos chamando. Também precisamos, antes de poder responder ao ID, quem irá por nós? Antes de poder responder, envia a mim, nós precisamos primeiramente nos humilhar diante de Deus. Precisamos ter os nossos pecados purificados. Precisamos chegar a Ele em santidade. Também precisamos reconhecer que não somos nós que salvamos as pessoas. É Deus. É Deus que vai fazer corações maleáveis. E também é Deus que vai endurecer outros corações. Pensa nos raios solares. É os mesmos raios solares que derretem o gelo. Mas são esses mesmos raios que vão endurecer a argila. Então, aquela pessoa que rejeita Deus, vai chegar a um ponto que Deus diz, tá, o coração dessa pessoa não vai ser maleável mais, vai ser só endurecida. Mas nosso desejo é que possamos alcançar as pessoas antes que isso aconteça. Então, nossa responsabilidade é de proclamar a palavra de Deus e orar que Ele tenha misericórdia de pessoas, que Ele alcance pessoas, que eles venham a conhecer a Cristo, para que eles também possam ter vida eterna. Em Isaías 55, 6 e 7 diz, busquem ao Senhor enquanto pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. Que o homem mau os seus pensamentos. Volte para Ele, o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Volte para Deus. E se nós aqui precisamos nos render mais a Deus, se nós precisamos chegar a Deus com mais humildade, se nós precisamos nos purificar, nos examinar, para que nós possamos ser úteis nas mãos de Deus, vamos fazer isto. Vamos nós abandonarmos nossos maus caminhos e chegar para a pessoa e dizer, Deus é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Vamos orar. Nosso Deus, é com humildade que chegamos a Ti, reconhecendo que muitas vezes temos desperdiçado o tempo de poder alcançar pessoas. Pedimos, Senhor, que esteja nos usando para alcançar vidas. Pedimos a Sua misericórdia em nossas vidas, também misericórdia na vida de outros, para que essas pessoas também possam Te conhecer e reconhecer que a Sua majestade, a Sua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.